Quem é a Daniela Gonçalves? Olha, a Daniela Gonçalves é três pessoas: mulher, mãe e bombeira. Nestas três tenho as três locomotivas e associadas a elas têm as carruagens. Olha, como mulher tenho um companheiro, por isso devo ser a mulher dele. Sou, antes de mais, eu própria mulher, não é? Cuido, trato, para poder depois também ser um exemplo para quem? Para os meus filhos. Como mãe, amo os meus filhos, tenho dois, um com 6 e outro com 16. Amo, não sou mãe galinha de tudo. Sou mãe protetora, mas que havia. Dou-lhe espaço para que possam errar, porque acho que com os erros nós crescemos bastante. E aprendemos com isso. Por isso, como eu errei em certos momentos, acho que eles também merecem ter esse espaço para poderem serem eles próprios. E como bombeira, olha, como bombeira deixa-me orgulhosa. Todas elas deixam-me, mas como bombeira fazer aquilo que gosto, dar de mim aos outros e do nada só receber assim obrigada ou olha, foi bom estar contigo, chega. Por isso é ótimo. Com isto, resiliência, muito esforço, muito trabalho, muita coragem, muita coisa. A Daniela é isto, mas acima de tudo lutadora e corajosa. Guerreira. Começaste este teu percurso na fanfarra. Olha, comecei, sim. O que é que te levou a tornar bombeiro? Olha, primeiro eu não sou de cá de Passos, sou de Pedroços, eu morei em Pedroços. E eu desde pequenina que gostava de pertencer à fanfarra. E então, olha, a minha mãe não me deixou de todo, não é? Eu era pequenina, depois aquilo dava muito trabalho, então ficou-se. Quando vim para Passos de Ferreira, o objetivo era estar cá, fazer a parte académica, os estudos. Entretanto, conheci uma colega que já pertencia aos bombeiros e pertencia também à parte da escolinha, fanfarra. E eu disse, pronto, vai ser agora. Custa ou não custe, ela vai me deixar de certeza. Vim com a minha colega, inscrevi-me para a fanfarra, comecei os ensaios e depois, na altura de fazer a inscrição a valer, o comandante na altura disse, olha, e agora por que não? Vens, inscreves-te como bombeira e fazes parte desta associação, deste corpo de bombeiros. Eu disse, pronto, e o que é que se faz? Se for, sei lá, incêndios? Sim, tudo bem, olha, vens para aqui alguns dias, interages aqui com os colegas e depois vês, se gostas, gostas, se não gostares, pronto. Resumindo, comecei na fanfarra, toquei timbalão, toquei gatos, bombo, olha, fiz tudo um bocadinho e depois comecei a recruta, com aqui um intervalo que nós tivemos férias, que a nossa recruta teve muito tempo e em 2002, melhor dizendo, em 2004 foi quando passei a bombeira de terceira. Até lá, desde 2002 que ingressei, 2004 fui, ou seja, ingressei como bombeira de terceira, até aos dias de hoje. Depois, em 2005, fui convidada pelo o diretor Gabriel Alves para vir para aqui trabalhar. Eu trabalhava num porta-vestido. Por isso, olha, e comecei aqui a minha área de profissional. Como é que descreves então esta tua caminhada de 20 anos nos Bombeiros de Passos Ferreira? Olha, com muito sacrifício, com muitas alegrias, com muitas tristezas, com muitos... Eu acho que tenho que pensar que nem tudo foi mau, nem tudo foi bom. Tenho aqui um QB. Mas, acima de tudo, saber que estou aqui não só para mim e para esta casa, mas principalmente para os outros, acho que me deixa muito contente, porque aquilo que faço com gosto, acho que do lado de fora, quem me vê, diz, pronto, esta é profissional, esta faz isto com amor, porque não é por causa da farda, é a pessoa que eu sou que transmito às outras. Por isso, o percurso que eu fiz aqui é gratificante, evoluiu-me, desde que vim para aqui com 17 anos, não é? Eu já tenho mais muito, não é? E esta carreira que eu faço foi aqui com muito sacrifício, mas acima de tudo sinto-me orgulhosa por aquilo que fiz e eu estou agora. Não é que eu tenha assim muita... Digamos que este posto eu não queria tanto, mas pronto, cheguei e agora estou cá e espero fazer jus ao meu posto que estou agora. Mas esta carreira sim, foi boa.
Como é que foi ser a primeira da família a ingressar neste mundo? E como é que os teus pais reagiram a isso? É assim, os meus pais não se opuseram nem foram a favor. Quando eu lhes disse que queria vir para a fanfarra, foi aí que começou a dizer, bem, ela vai para a fanfarra. Ok. Para os bombeiros, quando eu lhes disse, eu acho que foi um motivo de orgulho. Sentiram-se orgulhosos. Não foi do género, ela vai para um incêndio. Não houve aqui aquela preocupação se estava ou se não estava. Era mais aquele motivo de orgulho. Sentirem-se orgulhosos de eu fazer parte de uma associação de ser aos bombeiros. E agora, como mãe de 2 rapazes? Olha, sinto-me tranquila, porque pelo menos os 2 acho que não têm, a não ser o mais novo. O mais velho não, de todo. Acho que quer seguir a parte da área de militar ou força aérea. Agora o outro não, o outro vai-me dar dor de cabeça. Eu acho que sim. O outro, se calhar, por infante cadete, acho que ele vem. Mas como mãe, se vier, eu sou muito tranquila nisso. Quer, vem, experimenta, gosta, não gosta, vai, assim como qualquer um que aqui está. E como é que vai ficar o coraçãozinho de mãe? Olha que eu sou muito pacífica. É que juro-te, ainda agora por causa destas situações dos acidentes de moto, o meu filho mais velho já tem moto. Eu sou a das primeiras a dizer assim, vai, tanto acontece de moto como acontece de carro. Por isso, não te preocupes, o que tiver que acontecer será para ti e será para mim. Por isso, não provoque stress neles, não demonstro que fica ali um bocadinho com o coraçãozinho apertado, mas tento fazer com que eles se sintam bem, independentemente se vão para um sítio, se vão para o outro. Porque se nós transmitirmos confiança, eles cumprem o objetivo deles. Eu como mãe e eles como filhos. Não é nada. Que legado gostavas de lhes deixar? Aquilo que eu acho que já deixei pelo menos no mais novo. A simpatia, a empatia, o carinho pelas pessoas, o grau de não superioridade perante as pessoas, o serem eles próprios. Eu acho que no mais velho já deixei. O mais novo, eu acho que vai ser muito difícil. Mas espero bem que eles sim, se sintam assim. É a pessoa que eu sou. Eu gostava que eles não fossem a Daniela, mas fossem eles com este bocadinho desta essência. Só isso. O que é que sentes quando embargas a farda? Orgulho. É um orgulho. E principalmente esta. Eu fiz questão de trazer esta. Esta foi a minha primeira farda de como vim para aqui de funcionária. E esta farda diz muito sobre mim. Muitas coisas que eu fiz, porque eu vim como só equipa de emergência. E então eu passei muitas coisas para esta farda. E esta farda diz que ajudar o próximo, eu sei que isto parece banal, mas é o que nós dizemos, é o vida por vida, mas a mim o saber que aquela pessoa, desde que vi até chegar ao hospital, melhorou bastante, acho que fiz o meu dever. E o saber para salvar está. Acho que sim. Qual foi o momento mais significativo que tu viveste? Tenho muitos, mas o momento que mais me marcou, tirando a parte da pediatria, que tive agora também um recente, o momento que mais me marcou foi fazer o transporte do meu pai. Nesse dia tínhamos feito um almoço-lanche fora. E nisto o meu pai não quis ir. E quando cheguei a casa para deixar a minha mãe, então reparei que o meu pai estava muito inchado, demasiado. Notei que estava com dores, massajava bastante a parte da barriga, a zona abdominal, e nisto aquela respiração de cansaço. E eu notei e achei que aquilo não estava normal de todo. E disse logo ao meu marido na altura, olha, vamos pegar, não vamos chamar a ambulância, vamos pegar nele e vamos levá-lo então para os bombeiros e lá segue na nossa ambulância, ou seja, quem lá está. Pronto, quem lá estiver, eu vou atrás acompanhar, só preciso que alguém vá conduzir. Resumindo, olhar para o meu pai e perceber que ele não estava bem, mas olhar e ter o olhar dele como resposta, obrigada filha por tu me estás a ajudar, foi aquele momento que me marcou. E chegar ao hospital, estar à espera e estar ali aquele tempo, assim, eu estava no sentido de meu pai numa maca, eu em pé,
assim, de género, de bata. Nós, claro, eu vinha a civil, vestimos a bata, gostava de bata ali, quietinha de género. Vinha um médico, vinha outro, e eu olhava para baixo e me dizia, por favor, deixa-me cá ficar, deixa-me cá presenciar. Se eu precisar de alguma coisa, estou aqui, mas eu não estou. E nisto, alguém veio ter comigo e disse assim, olha, filha, não é? E eu sim. Então, por favor, olha, não precisa estar aqui este tempo. Agora o seu pai vai fazer uma TAC, vai connosco, por isso você, olha, vá descansar, se for precisar de alguma coisa, nós contactamos. E eu comecei a chorar. Porquê? Porque na sala de espera estava o meu marido e estava a minha mãe, que já tinha sofrido 2 infartos. E já lá tinha estado. E eu descarreguei, chorei, porque vi que aquele diagnóstico não ia ser o melhor. E quando cheguei à beira dos respectivos, foi quando disse, olha, oh mãe, olha, não é só tu que ficas aqui neste hotel, por isso o pai também vai cá ficar, vamos descansar, se for preciso alguma coisa eles voltam a contactar e pronto, e virei costas, veio um médico atrás de mim e disse, olha, neste momento o seu pai teve 2 paragens ventilatórias, reverteu a primeira, a segunda não, entrou em paragem cardiorrespiratória, nós tentamos resolver, mas vai ficar ainda em observação e qualquer coisa nós dizemos. E eu, pronto, ok. Então é aí que eu fechei dentro do carro, atrás da minha mãe, o marido, e eu ali a chorar em seco, a engolir o choro. Cheguei em casa, como estava tão cansada, acabei por adormecer, mas tinha já assim chamadas do hospital não atendidas, por volta das 5 horas. E liguei, comecei logo a chorar e disseram que não vai ter fazer. Noto que aquilo que fiz, não podia ter feito mais, mesmo os médicos que são médicos também não conseguiram fazer mais. E sei que aquele momento foi um obrigado do meu pai. O olhar dele, eu não consegui falar, eu sei que ele foi, mas que de certa forma disse obrigada, filha. Mas tirando isso, eu sei que tem outros, desde o mais pequenino que entrou na convulsão e esse. Daniela, ingressaste então o teu início como infante cá nos Bombeiros e depois estiveste cá há 3 anos, aqui no CB, não é? Ou melhor, desculpa, tu és responsável da Escola de Cadetes Infantes há 3 anos, ok? Que importância é que tem este projeto para ti aqui no Corpo de Bombeiros? Olha, eu já fiz parte desta Escola de Infantes e Cadetes há alguns anos atrás. Depois saí pelo facto de ser mãe. E isso ocupou muito tempo. E nessa altura nós tínhamos à volta de 50 crianças. Agora, há cerca de uns anos para cá, voltamos a formar esta Escola de Infantes e Cadetes e a importância que ela tem é muita, porque nós precisamos de bombeiros e cada vez mais torna-se difícil termos pessoas que se inscrevam para bombeiros. Se nós começarmos dos mais pequeninos a incutir um bocadinho, ensinarmos um bocadinho o que é o ser bombeiro, e como a maior parte das crianças dizem, olha a ambulância, olha o carro de bombeiro, eu quero ir, quero ver. Se nós pudermos trazer um bocadinho as crianças, os pais, sensibilizá-los um bocadinho daquilo que nós temos como realidade, acho que isso depois, quando eles tomarem a consciência, numa idade mais 18, 17 anos, que tenham vontade de fazer parte desta escola, acho que isso vai dar benefícios para nós, bombeiros como associação, e também à nossa sociedade. A importância dela, claro que é com que as pessoas venham para aqui com interesse de fazer a atividade, de explorarem o mundo dos bombeiros, e também trazer os pais até nós. Não é pelo facto de serem sócios, é pelo conhecer também isto. Isto lá fora é apenas uma casa, ou o quartel, como nós chamamos, não é? E os veículos todos ali fora, mas cá dentro há uma família. E quando eu digo há uma família, esses infantes e cadetes são os nossos filhos. Porque eles entram, a responsabilidade é nossa.
é dos instrutores que naqueles dias, não é, estão para eles. São 2 horas, é 1 hora, é um trajeto a pé para qualquer sítio, na atividade exterior. É da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do Corpo de Bombeiros de Paços de Ferreira. Por isso, tê-los cá é muito bom. Eu adoro. Como é que tu te sentes pessoalmente com aquela miudagem toda de volta? Ai, ótimo, sinto-me criança outra vez e além do mais, eu sou pequenina e às vezes no meio deles já nem se distingue quem eu sou, embora mais gordinha um bocadinho, mas no meio deles nem se distingue. Mas faço com que eles se sintam à vontade e é ótimo, é viver o momento com eles, é sermos nós crianças e proporcionar aquele momento com eles, é bom, é muito bom. Sentes que existe uma evolução de quando integraste os bombeiros até aos dias de hoje? Sim, olha, nos tempos antigos era o CCA, o chega, carrega e anda. Agora não é assim. Notava que quando fazia os serviços com os mais velhos, não é? Nós tínhamos sempre que sair com os mais velhos, porque eu era aspirante, não é? Quando vim para aqui, e então estava sempre aqui ansiosa de sair. E os colegas diziam, não, agora, olha, tu se for um acidente, vais-te lá à cabeça e o resto eu trato. Ok, bem mandada, estabilização da cabeça, ficámos nós a segurar e o resto era, tipo, não tem ferimento, não tem nada, plano duro e zupa. Outras vezes nem era plano duro, era a máquina de transporte e agora não. Agora os protocolos todos, o que nós partilhamos, o que nós ensinamos e os olhos exteriores de género. As pessoas veem em nós o profissionalismo. Se tu não fazes ou se tu fazes, mas porquê que o fazes? Porquê que esta ambulância está aqui muito tempo? Porquê que... Agora até isso se questiona. Antigamente a ambulância já foi. Agora não, a ambulância está aqui. Ui, ainda não saiu, porquê? Evoluiu bastante, ao ponto de ponderar isso. Por isso, acho que evoluiu com as bases necessárias para melhorar o estado crítico da vítima. E não é o tempo de eu estou aqui e o tempo de chegar é o mais importante, não. É o tempo que eu estou, que dedico àquela vítima e aquilo que eu faço para ela chegar bem ao hospital. Tanto que nós temos que pedir ajuda se nós não conseguirmos, certo? Vítima crítica, pedimos ajuda. Por isso, é importante que as pessoas pensem que agora as coisas não são do CCA. Chega, carrega e anda. Que pontos positivos e pontos menos positivos é que tu vês nisso? Ora, os pontos positivos é que não estagnamos. Acho que evoluímos, a ciência também está a evoluir e acho que nós devemos sempre acompanhar a evolução ano após ano, ou tempo após tempo. Os menos positivos, a transmissão de conhecimentos não é igual para todos. Há manuais, não é? Mas depois os manuais explicam, mas aquilo que é explicado não é textualmente. Então eu interpreto daquela forma, faço daquela forma. Então eu sei que pela minha experiência fiz aquilo àquela pessoa, àquela vítima, então vou aplicar aquela minha experiência, porque nós sabemos que cada caso é um caso. Cada serviço é um serviço. Mas a base está lá. O exame à vítima, A, B, C, D, E. Ok? O primário e o secundário. Nós temos aquele protocolo em que temos que corrigir. Detetei, corrigi, avanço. Não sei. Às vezes parece que as pessoas não... Ou é por falta de experiência, medo, ou receio, ou então é porque não têm incutido os protocolos. Aquilo que nós devemos fazer às vítimas, aquilo que nós devemos fazer no incêndio. Eu acho que é falta de estudo, na minha opinião. Por isso, as coisas menos boas é a forma como nós transmitimos os conhecimentos e da forma como eles ouvem e adquirem esses conhecimentos. Acho que aqui há falha, na minha opinião. Qual é a área de atuação dos bombeiros que tu mais gostas? Saúde. Adoro. Amo saúde. Amo as ambulâncias. Embora, claro, com um posto e mesmo bombeira de primeira ou segunda, os incêndios, mas eu estou sempre mais preocupada para a parte pessoa. Eu até vejo a casa arder, até vejo, mas há vítimas. Não é? Onde é que começou o incêndio? Há vítimas. O meu foco é esse. Claro que o resto tem que fazer, o saber entrar, o combater a chama, os protocolos todos, pronto.
mas acho que estou muito focada na pessoa, nas vítimas. Na emergência Na médica. emergência médica, no pré-hospitalar. É a área que eu gosto de nadar, bruzes. Explorar. Erro, eu também erro. Claro, erro, faz parte. Lógico, e faz parte. E a experiência também, às vezes, não vou fazer, ok. Não vou fazer, Daniela, não ias fazer. Olha, falhaste. Mas reconheço que erro e partilho os meus erros quando estou a partilhar os meus conhecimentos. Eu fiz isto assim, olha, mas fiz mal. Mas eu partilho convosco para vocês terem a noção que eu sei o que deveria fazer, mas errei. Mas olha, faz parte, não é? Claro, aprender a com os erros, não é? Aprender a com os erros. Que tipologia de ocorrências são assim mais frequentes aqui na zona de Passos Ferreira? Olha, Tendo em temos. conta que a capital móvel, não é? Certo. E também tem uma área industrial muito grande. Certo. Também habitantes também estão bem. Sim, olha, temos mais na área da doença súbita. A percentagem de serviço é mais na área da doença súbita. Dor abdominal, pronto. Em termos da parte dos acidentes de trabalho, como eles têm parcerias com as clínicas, o que é que eles fazem? Os próprios patrões ou os funcionários levam a vítima até à clínica. Claro que às vezes quando nós chegamos à clínica já está o tratamento feito, por isso às vezes é um transporte, percebes? Mas já houve situações em que tiveram consciência e sim, aí chamaram-nos e deparámos-nos com situações que sem dúvida que o forte é os acidentes de trabalho, não é? Aqui em termos de doenças súbitas, é mais isso, mas nos acidentes de trabalho, uma vez que é uma zona de indústria, temos, mas contam-se pelos dedos aqueles que nós chegamos e deparamos e socorremos, percebes? Do resto é tudo mais à base de sentirem-se mal. E eu a pensar que me ias dizer que tinham aqui muitos incêndios industriais. Olha, incêndios industriais. E amputações. Não, olha, amputações, tem havido. Normalmente eu não tenho um carpinteiro, Mas lá está. não tenho os dedos todos, não é? Jorge, mas é aquela situação, é que efetivamente há, mas o que acontece? Já estão tratados porque eles vão à clínica. Às vezes nós contamos um ao outro, mas não é nada assim que tu digas, ok, aconteceu isto. E os incêndios, olha, por exemplo, aquilo que estás a dizer, os incêndios. Como é isto que nós temos, a zona industrial, não é muito fustigada por isso. Nós temos quê? 1, 2, 3 incêndios por ano? 4? Não há assim um número, até posso estar aqui a reduzir muito, mas olha, quando há, naquela semana é um correrio. Quando não há, então olha, uma pessoa fica aqui a dizer e não há nenhum incêndio. Aliás, nós temos um colega de trabalho que quando ele vai embora diz assim, é hoje que vai arder, é hoje que vai haver um incêndio industrial, ou é hoje que vai arder, olha, vamos ter um incêndio rural. Está sempre a pedir, eu já lhe disse, não podes pedir, tu quando pedes não há, por isso deixa acontecer. Sim, como se costuma dizer no mundo dos bombeiros, não é? Nós não queremos o mal dos outros, mas também queremos que a nossa vida corra e uma pessoa gosta um bocadinho dessa adrenalina. É como as agências funerárias, não é? É o que nos motiva, na realidade. Olha, mas em termos de amputações, estou-me agora aqui a lembrar de uma situação, e foi agora recente, que por acaso o senhor teve um esmagamento e nisso, pronto, chegámos, os trabalhadores estavam tão pálidos, que não fizeram nada senão colocar o senhor num sítio diferente daquele que foi o acidente e só depois, durante o transporte, quando uma pessoa pede o nome completo, é que me caiu a ficha e disse, ok, este nome completo é o nome da empresa, deve ser o patrão, por isso é que os funcionários não pagaram na vítima, percebes? E levaram ao hospital, porque geralmente esta reação quem é que faz? É o patrão que pega, não, vamos ali à clínica que nós temos seguro. Por isso, às vezes acontece isto. E há outros em que a situação torna-se grave mesmo, que a vítima não se consegue mexer. Então, nessas situações é que pontualmente eles chamam. Quedas, coisas assim mais agressivas. Ainda aqui há dias foi uma situação dessas. Um senhor a tentar separar umas placas, caiu. E ninguém mexe. Caiu e ninguém mexe. A sensibilidade não mexe. A sensibilidade do leigo, da pessoa que não tem formação, é boa, por um lado.
por outra torna-se um bocadinho complicado. Também. Não é? Tem os seus Também. lados. Tem os seus lados. Neste momento encontras-te no posto de subchefe, não é? Também já tens 20 anos de carreira aqui nos Bombeiros. O que é que ainda te falta alcançar? Olha, eu recentemente consegui o patamar que era ser formadora TAS. Por isso, formadora TAT já está, cheque. Formadora de TAS, cheque. Pertencer à EIP, cheque. A área da saúde foi inicialmente aquilo que eu fiz. Eu acho que não tenho nada assim que eu pretenda, a não ser manter-me e ser respeitada por todos. E que eu possa respeitar e eles respeitarem-me a mim. Por isso, não tenho mais nada. Isso acontece? Acontece, claro que sim. Acontece. A mulher aqui não há qualquer problema. Nem ser chefe ou subchefe ou bombeiro de primeira, nada. Nada. Somos respeitadas pelos camaradas. Gostavas de chegar a chefe? Não. Não. É assim, não gostava, mas não quer dizer que eu não tenha capacidade. Neste momento não penso nisso. Acho que é uma fase cada vez. Estou neste posto, dá-me responsabilidade, dá-me, mas também dá-me responsabilidade como um bombeiro, como se fosse bombeira de primeira, que já era, ou como bombeira de segunda. Porque temos abaixo e temos os acima, não é? E aqui o chefe, a parte da liderança, não é desfiar. Eu acho que a parte de liderança é o que nos faz chegar até ao próximo. A parte de chefia, não gosto disso. É diferente, não é? Mas é o topo da carreira de bombeiro? Nome. Agora, ser chefe é diferente, certo? Certo, certo. Eu sou subchefe, é o meu posto. Eu não sou o chefe de ninguém. Eu sou a camarada Daniela, que estou aqui para ajudar seja quem for. És a líder da equipa. Pronto, eu gosto disso. Gosto que as pessoas me vejam como alguém que tem responsabilidade, mas que não quer impor-se. Tanto que eu não me imponho. Eu pergunto. Ou na imposição que seja pelo exemplo e não pela ordem em si. Não, mais nisso. Quando saímos 5. Não sai só a Daniela, nem sai só a equipa com 4 mais 1. Saímos 5. Todos os 5 somos uma equipa. Eu tenho que saber falar para eles, assim como eles têm que saber falar para mim. E eu tenho que partilhar a minha ideia. É má? Então propõe-me, ajuda-me. É verdade. Se eu errar, erramos todos. Claro que eles vão estar ali a apontar. Foi a minha chefe que mandou. Mas não é assim. Estamos os 5. Vamos, não me sinto tão à vontade na parte dos incêndios florestais ou em alturas que eu sou uma medrosa do caraças, mas já tenho vindo aqui a melhorar este obstáculo. Mas é com a ajuda deles. É com a ajuda deles que eu consegui superar, passo a passo, o medo das alturas. Daniela, vamos treinar. Daniela, vamos para ali. Porquê? Porque somos uma equipa. E a parte de chefia e liderança vem muito disso. Vem muito daquilo que tu dás ao outro e daquilo que o outro dá a ti. Por isso não há cá chefes, nem há... É Daniela, tanto que os colegas, nem aí é subchefe. E eu digo sempre, eu não gosto, porque não gosto que eles... Eu sei que sou, mas eu não gosto. Eu digo, sou a Daniela. Mas gostava de chegar ao topo da carreira de bombeiro? Gostava. Não é um objetivo, que fique bem claro, que as pessoas não... Gostava, por acaso até gostava. Só para dizer, cheguei lá. Assim como fiz os outros cursos, também consegui. Mas por mim. É chegar lá por mim. Ser eu. E estamos a falar aqui de uma pessoa super humilde, aqui toda risonha, a falar disto, mas a verdade é que a Daniela já tem 2 louvores. Pois tenho. Que peso têm esses louvores na tua vida? Olha, tenho os pesos de como tenho todos os dias na minha vida. É dar o melhor de mim aos outros. Os louvores foi um reconhecimento só da criança, mas foi um trabalho de equipa. Eu forço sempre, não fui eu sozinha, foi um trabalho em equipa. O primeiro louvor foi mãe e filha, que nós socorremos, e isso sim, eu estava numa ambulância, eu transportei e eu cuidei da vítima, porque o salvamento em si foram feitos pelos colegas, por isso, a equipa. Claro que depois o tratamento da vítima fui eu e o condutor, o colega que estava. Foi um reconhecimento do esforço que aquela equipa fez. O outro, já fui com outro colega, que foi um salvamento de um pré-afogamento, e aí louvo bastante o meu colega pela atitude que teve. Fomos solicitados para um jovem que estava no rio.
E, entretanto, quando lá chegámos, os dois à procura do rapaz, e alguém disse, olha, está ali embaixo. Ok. Ali embaixo, no Mas rio. eu, nadar não é comigo, tenho o pé. Eu digo, mas tem sido para colocar os pés. Não, é mesmo a fundo, e no sítio onde ele está é mesmo fundo. Enquanto eu questionava as pessoas que lá estavam, os mirones, o meu colega não tem mais nada. Tira das coisas dos bolsos, tira o dolman, tira as botas, e a imagem que eu ainda tenho é a forma como ele entrou dentro do rio, tipo golfinho, faz a profundidade que tem, resgata o rapaz para fora, e eu, inocente, não me preocupei com o meu colega se estava bem, se não estava. Agarrei no jovem, toca a pôr num sítio seguro, limpar, outro sítio seco, de aí em cima, começar as manobras direitinhas, algoritmo, e pedir ajuda. Eu só disse, olha, seca-te, pede já ajuda, pede já. Revertemos a situação. O rapaz foi com pulso para o hospital. Só ao fim de 3 dias é que acabou por falecer. Esse louvor eu acho que sim. Esse reconhecimento por essa atitude, acho que sim, isso fica-me. Porque fomos os dois e depois os outros colegas que vieram ajudar, mas sim, porque foi o momento em que nós chegamos e fizemos as coisas. E esse pesa um bocadinho, mas pesa como todos os serviços que eu faço, todos. 2012 e 2013 foram anos particularmente difíceis para ti, foram aqui 3 meses intensos setembro, dezembro e janeiro. Da Daniela. O que é que aconteceu aqui neste período de 3 meses? Olha, a vida é assim mesma, não é? Uns nascem, outros morrem. E o que é que eu posso dizer? Em setembro foi o falecimento do meu pai. Eu socorri, eu fiz o transporte dele para o hospital, visualizei o cenário daquela envolvência e acabou por falecer. Por isso, aqui, a 3 de setembro, o meu pai faleceu. Depois tive uma situação caricata, que foi no dia 31 de dezembro de 2012, chamados para uma senhora que estava grávida e, ok, vamos nós. Os colegas todos assim, é hoje, vamos fazer um parto. E eu disse, não quero nada de partos, eu não quero nada de partos. Mas o que é certo é que houve um nascimento dentro de uma ambulância e foi comigo e com outro colega. Olha, mas a situação foi um bocado assim caricata, de género. A senhora já tinha 2 filhos, aquela era então a terceira gesta. E o que é que aconteceu? A senhora saiu de casa, entrou dentro da ambulância, fiz as questões todas e, no entanto, eu olhava para a senhora e sentia que realmente ela estava a ter as contrações. Mas ela não me dizia nada. Nada. E eu virei-me assim para o meu colega, fui ao postigo e disse assim, olha, eu acho que isto vai correr mal, eu acho que hoje vamos fazer mesmo realmente aqui um parto. Disse, então porquê? Olha, eu acho que a senhora está a ficar mesmo com... Isto, eu não tinha grande experiência, não é? Eu acho que a senhora está com contrações. E ele, boa, então vamos com calma. Eu disse, não, aceleras um bocadinho o passo e vamos para o hospital. Quando eu vi croocefálica, paramos e tu encostas e vens logo cá para trás. Certo, a mulher começava a ter puxos. E eu só disse assim, encosta a ambulância e anda cá atrás. Que kit de parto, que luvas esterilizadas, que espaço limpo. E era, olha, não deu tempo mais nada. A mulher mal fez o puxo, foi logo, saiu e eu a tremer, eu tremia como varas verdes. E o meu colega ria-se, eu era assim, olha, tira-me isto. E ele, tira-me isto o quê? Tira a membrana. Olha, eu assustada. E ele ria-se, mas tira o quê? Isto. Ele fez assim, o bebê ficou com outra coloração. Eu não tenho mais nada. Olha, ajuda, vamos lá tirar. E ele olhou para mim e disse, fizemos o parto. E eu ali a tremelicar toda. Olha, eu era assim, e agora? Nós estamos a 2 minutos do hospital. Sabes aquela inocência do género? O que é que eu faço agora? Vai, não vai? Eu sei que tenho que cortar o cordão. Não, mas ele enquanto está ligado à mãe está bem. Olha, não, vamos. Olha, chegámos ao hospital foi no instante, que aquilo foi mesmo antes de nós sairmos para a Estrada Nacional, vínhamos na autoestrada, sairmos na Estrada Nacional, aquilo foi 2 minutos, nem isso.
Cheguei e disse, olha, nasceu às 13 horas, perfeitinho, chorou, olha, mas eu não cortei o cordão umbilical, mas foi mesmo ali embaixo há cerca de um minuto, 2 minutos. Não há problema, tenha calma, está tudo bem, a mãe está bem, e eu, pronto, está bem. E diz o meu colega, nós fizemos um parto. E eu disse, olha, mas tu não estavas a ver que eu não queria que isso acontecesse? E diz ele, eu sei que não, mas é natureza. Eu disse, pois é, mas olha, mas foi difícil. Isto é a alegria no final do ano. Em setembro, a morte do meu pai, depois o nascimento e depois o falecimento de outra pessoa que era a minha mãezinha, como eu lhe chamava. A pessoa que vinha aqui ao quartel e trazia um bolo para a filha, mas trazia um bolo para a Daniela, que não sou nada aquela pessoa. Mas criamos um laço tão grande, tão grande, tão grande, que eu sei que ela, onde está a olhar por mim também. Está. E também foi uma situação que me marcou. E isto foi um sábado. Estava-me a preparar para ir para um jantar, na banheira. O telemóvel toca, pego no telefone, pego no telemóvel. Daniela, onde é que tu estás? E quem era? A filha, que é funcionária aqui, que já foi bombeira também. Onde estás? E eu disse, olha, eu vou agora tomar banho, eu vou sair. Por favor, ajuda-me. E eu, o que é que se passa? A mãezinha está mal. Tá. Olha, mas eu estou em casa. Sim, mas olha, os colegas vão passar aí e vão-te buscar. Eu disse, mas sigam para o hospital, vai, opa. Não, tu tens que ir, ajuda-me, por favor. E eu, fogo, caraças, tantos bombeiros. Ok, e aquilo ficou. A ambulância foi lá e eu entro e vejo a senhora, vejo a mãezinha. Olha, esquece. Cianusada do pescoço para cima e eu olho, tem paragem. Ó pessoal, tem paragem. Deita, olha, foi um serviço, infelizmente na situação que foi, mas éramos 3 atrás, naquela altura, percebes? Em que o estagiário queria ir e tal, e o colega foi à frente e a filha foi ao lado. Também era bombeiro. Olha, um segura na máscara, outro faz as insuflações e a outra faz as compressões. Estás a ver aquilo tudo direitinho? Impecável. Não é? Que era o ideal agora, não é? Quando não há apoio. Tecnicamente correu super bem. O perfeito, não é? O perfeito. Quando não há VMER, aliás, não havia VMER, não havia apoio. Então pronto, fomos assim. Olha, o colega foi incansável, que por acaso até está hoje aqui de serviço, o condutor, foi top. Chegámos lá, tinha pulso. E nós não tínhamos a certeza se o nosso trabalho estava a ser bem feito ou não. Não há movimento, não há forma de reavaliar, por isso, anda que se faz tarde. Então, quando lá chegámos e entramos na sala de emergência, disseram que havia pulso. Olha... Caiu tudo. A adrenalina, sabes? A adrenalina foi e uma pessoa disse, ai meu Deus, obrigado Pai por nos dares este bocadinho. A mãezinha ficou alguns dias e depois acabaram por esperar pelo filho que estava fora do país e optaram por desligar. Mas ela fez bem, ela fez o bem depois disso. Doou órgãos e pronto, e sei que ela cumpriu aquilo que ela fazia já na Terra, que era ajudar. E salvou outras quantas vidas, certamente. Salvou. Isto agora está lá em cima, olhar por nós e tomar conta de nós. Como é que se vive esta emoção? Assim, em 3 meses, assim... No início não foi fácil. No início não foi. No início, confesso que guardava para mim estas emoções, estas sensações e ter que fazer o meu dia-a-dia normal. Eu olhava e a caixinha estava fechada, ela abria e soltava. Mas era, no momento eu faço, do hospital para cá, eu penso. Então, ao pensar no que fiz bem, no que fiz menos bem, o que podia melhorar, a caixa solta-se e dá aqui um clique. E às vezes, sem o colega se perceber, não é? Sem se aperceber, vem aqui uma lágrimazinha, vem a pensar, vem um choro interior e não foi fácil. Garanto-te que não foi fácil. Agora tenho
certos momentos que ainda me custam, mas no momento não me custa nada. A adrenalina apodera-se de mim e eu estou. Naquele momento eu estou. Pois não. Pois desliga-se a ficha, não é? Sai a ficha daquele seguimento, daquele motor que me rege e depois cai. Depois cai tudo. Depois chego a casa, até choro. Mas isto é em off. Já superaste a turbulência de emoções que tivesses nesses 3 meses? Não, estão cá, mas depois ainda há mais coisas que se vão agrupar, não é? Juntar. Por isso, não. Há certos momentos que não. E nem sempre o eu estou bem, não é? Sou mulher, não é? E os homens também, mas pronto. Mas as mulheres sofrem mais por causa do estado hormonal e etc. Mas superei e não. Estamos a falar, se calhar mais logo, estou aqui a pensar, olha, eu disse isto, eu falei aquilo. Então aquilo há um clique, há um gatilho, não é? Há um gatilho e ele dispara e aciona. Mas depois, se me abstrair, já não fica. Mas nunca deixaste que isso passasse para a tua parte profissional? Deixei no transporte do meu pai, aquela ABS C4 custou-me. Ainda hoje é o dia. Sim, não posso dizer o contrário. Tenho colegas que sabem, porque eu partilho com eles isso. Porque faz bem, não é? Porque acho que faz sentido. Se às vezes algo me acontecer, acho que faz bem. E então digo mesmo, aquela ABS C4 marca-me. Evitas sem não? Evito. Os colegas sabem. Aliás, não sei se reparaste, mas ainda hoje, quando cheguei, diz o colega assim, olha, tens que levar a ABS C4 lá para trás. E eu, não quero. Porque é aquela assim, aquela marca. Eu estou a falar para ti, mas no meu cérebro está a imagem do meu pai, deitada na maca, e eu a tentar ver realmente o que é que eu podia dar mais de conforto. Porque há alterações metabólicas, tu em emergência não podes fazer nada, não é? Posição lateral de segurança, oxigenoterapia, permeabilização da via aérea, aquecimento, temperatura, não é? Temos aqui o nosso exame, a vítima, as coisas que nós temos que saber fazer no momento certo, corrigir, detectar, corrigir. E, sim, ABC4, aquela maldita ambulância. É aquela conversa que um bocado tínhamos em off, das alminhas, o silêncio, o vazio. Sentes quando lá entras? Sinto aquela... Sinto mesmo, quando lá entro, a presença do meu pai no olhar. Sei que ele não está, não é? Mas a comunicação, sabes, quando tu olhas para aquela pessoa e consegues comunicar pelo olhar? Isso ficou-me, e quando eu entro, na parte da cabeceira, eu sei que a comunicação está lá. Sei e custa. Tenho que virar a página. Viro, falamos, mas sim, se eu tiver que entrar e fazer o meu trabalho, faço com profissionalismo, com muito gosto, mas depois fecho os olhos e disse, o pai já foi aqui, o pai já esteve aqui deitado mal e não foi bom. Mas tenho que agradecer ao meu colega que também foi incansável quando me ajudou. Bombeiros também têm sentimentos? Oh, não, somos de ferro. Somos ferro. Por dentro somos feitos de coração. Somos feitos de amor, de compaixão, de resiliência. Mas, no fundo, mostramos a dureza que temos, mas não. Nós precisamos de muito apoio. Nós precisamos de ter aqui mesmo psicólogos. Fiz um serviço, ok. Olha, vamos ficar a conversar um bocadito. O que é que tu achas? Olha, correu assim. Olha, mas até... E depois, no final, alguém dissesse assim, não precisas de disfarçar, não é? Às vezes precisamos de partilhar. Alguém que nos ouça só. Não é julgar toda a gente julga. Mas que nos ouça e que perceba que realmente o bombeiro ou a bombeira não é feita de ferro.
Às vezes usamos uma capa, não é? Mas não somos feitos de ferro. Somos feitos de sentimento e de compaixão pelo próximo. Tiveste todo esse apoio? Nem sempre. Confesso que nem sempre. Não sei se por culpa minha, às vezes o estar fechado, não é? Porque as pessoas podem nos julgar que está tudo bem, porque o sorriso está estampado, a minha arma, não é? O sorriso, a felicidade, o estar bem. Por sinal, muito bonito. Muito obrigada. Mas o sorriso é a melhor arma que nós temos. E, sim, talvez por eu ter-me fechado, por não ter partilhado, mas não posso julgar o outro, não é? Mas, sim, em casa, familiares mais próximos, não é? Amigos mais próximos, pessoas que até, às vezes, na rua, darem aquele apoio. Sim. Quem foi a pessoa mais importante para ti? A pessoa mais importante? Eu aqui dentro, no quartel, não tenho... ou seja, são todos importantes, para ninguém se sentir ofendido, não é? Estou a brincar. Não, tenho a parte do comando, que sempre me apoiou, mas sem dúvida que a parte da família, acho que é as pessoas que mais me apoiam. Os meus 2 filhos, o meu companheiro, acho que sim, são os elos que estão comigo, uma cadeia de sobrevivência, sabes? Estão ali todos juntinhos e que são todos importantes. Pronto, por isso eu tenho a minha família, tenho as pessoas os meus amigos, mas a minha família, sem dúvida, que são os mais importantes. Os 3, os meus 2 filhos e o meu companheiro. E a família que está à volta, mas estes são o meu sustento. Em 2012 já tinhas o mais novo? Tinha. O Ângelo nasceu em 2008. 2008. Nasceu em julho, mês 7. Que por sua vez não me deu muito trabalho, graças a Deus. E sim, já tinha da minha relação, do meu casamento, primeiro. E agora, em 2018, tive o outro pequenino, que é o meu Afonso, de outro relacionamento. E nesse milhão de emoções, e este que acaba por ser a tua história de vida, não é? É fácil fazer esta gestão de emoções destas 3 situações que te aconteceram, que marcam qualquer pessoa, não é? E conciliar com as 3 Danielas, a bombeira, a mãe e a mulher? Olha, eu luto sempre para que as coisas corram bem. Eu tento arranjar sempre formas de me superar. Se é fácil, se eu consigo relacionar isto tudo com os acontecimentos e estas 3 pessoas, não é fácil. Não vou negar que já não tive apoio. Tive, claro. Nem que fosse uma pessoa com quem eu pudesse falar e a pessoa ouvir e partilhar a sua opinião. Mas não é fácil, tanto em termos de gestão tempo para a família, tempo para mim, que nós neste mundo esquecemos muito de nós próprios. E acho que agora recentemente abri mais os olhinhos e percebi que realmente, se eu não estiver bem comigo própria, como é que eu vou cuidar dos outros? Então percebi que realmente o eu torna-se um bocadinho egoísta, mas que faz parte. E ao lidar comigo, isto tudo envolve-se quando eu estou bem. Então as coisas correm bem. Por isso, sei lidar, mas na hora em que eu não me sinto bem, tenho que saber trabalhar para poder conciliar estas emoções, esta gestão de tempo e de conciliar as coisas de serviços, de casa, porque eu não tenho empregada de limpeza. Não é? Não tenho uma mãe que está comigo para tratar das coisas. Tenho uma sogra que me ajuda, ok? E muito, percebes? Mas não tenho ali um suporte familiar, que eu diga assim, vou-me folgar destas atividades por uma semana ou por... Não, é por horas.
ou por um bocadinho um diazinho ou outro, percebes? Porque esta gestão requer pedir ali, pedir acolá e não tenho esse suporte. Por isso, gerir isto tudo torna-se bastante complicado. Mas concilia-se com a força da natureza desta mulher, que é, tudo se arranja, tudo tem solução, se não for de uma forma é de outra. Por isso, a Daniela desarrascada, a Daniela consegue, por isso, e a Daniela consegue, bem ou mal, a Daniela consegue. Olha, arregaça-se as mangas, sabes? Estas unhas, pronto, não é por causa da filmagem, às vezes, pronto, tem que ser, senão as unhas roem-se, mas estas mãozinhas trabalham, percebes? Tipo problemas, tipo situações, passei por maus momentos, que às vezes queria ter uma moedinha, sabes? Para comprar uma garrafinha de água, e nem tinha. Nem tinha. Eu sou de artes, eu estudei artes. E eu adoro fazer brincos, adoro fazer pulseiras, pintar, desenhar, eu adoro isso. E nesse momento foi aí que eu consegui dizer assim, não, vou fazer estas coisas, tenho pessoas que gostam de mim e que me conhecem, vou vender. Por isso, arregacei as mangas e fiz-me a vida de género, toca a trabalhar. Para além de ser bombeira, para além de estudar, não é? Porque isto foi logo ali naqueles inícios do ano. E consegui. E cá estou. E cá estou. Por isso. E nada foi para água abaixo. Nada. Nada. Daniela, o que é ser bombeira? Olha, ser bombeiro é ser eu própria. Bombeiro, eu. É ser eu própria. Se realmente estás cá para ajudar o próximo, que é o que nos leva a isso, então sê-lo. Da melhor forma, respeitando, ser respeitada, dar de ti, compreender as coisas, compreender o próximo, respeitar aqui. Isto é uma casa, é a minha família. Eu passo aqui mais horas do que propriamente com os meus em casa. Quando chego a casa é para arrumar, é para tratar, é para descansar e pensar no dia seguinte. O ser bombeiro é estar aqui. Há um incêndio, há saúde, seja o que for. Somos 80 e tal pessoas. O Jorge é bombeiro, não é? Também tens que estar com a tua família, mas com a família da tua corporação. E tens que partilhar com todos aqueles que lá estão, e eu idem aspas. Por isso, ser bombeiro é seres tu, que tens uma farda, tens de estar aprumada, tens de ter brilho na farda que vestes, e depois é um incêndio, tens que saber salvar, tens que saber fazer. É os 4 saberes, saber ser, saber estar, saber fazer e o saber salvar. Ou não, falta-me outro. Pronto, deixa lá. Mas pronto, mas ser bombeiro é isto, é dar de ti para o próximo. Há missões e tal, isso é muito giro, mas é o escrito e a honra que nós temos, mas depois falhamos todos. Mas ser bombeiro é dar de ti ao próximo. Seres resiliente, seres empático. Não há nada que tu não consigas se não fores empático. Se não tiveres a certeza daquilo que aquela pessoa está a passar. Se não te aperceberes, não vais conseguir estares ali próximo. E como é que vês o futuro dos bombeiros em Portugal? Eu acho que está a evoluir. Vejo que o futuro, na minha opinião, eu acho que não deixa de haver voluntários, porque isso tinha que ser assim, num futuro mesmo radical. Cada vez mais caminhamos para o profissionalismo, e tanto que eu faço parte de uma equipa de intervenção permanente. E queremos que os bombeiros sejam mais profissionais no seu trabalho e nas suas funções. Mas o que acho que isto vai progredir para profissionalismo misto, digamos. Aqui uma mistura das duas situações. Não é que termine completo o voluntário, é isso que eu estou a dizer. Profissionalismo e voluntariado, mas com mais responsabilidades. O que é que dirias aos jovens para se juntar a esta causa? Junta-te que é fixe. Slogan. Junta-te a nós. Slogan. Junta-te que é fixe. Junta-te que é fixe.
Olha, é o que eu costumo dizer quando vou às sensibilizações nas escolas. Então eu digo assim, olha, queres ser bombeiro? Anda, experimenta. Jogas futebol, não jogas? Então pronto, anda a vestir uma farda, vê realmente se a farda te fica bem. Pensei que ia dizer, anda a jogar futebol lá para o quartel. Não, primeiro tem que ir por gostas, não gostas, então depois. Olha, anda, veste uma farda, estás a ver a minha farda? Olha, é fixe. Principalmente para os mais pequeninos. Os maiores não. Olha, vens, adaptas-te, experimentas. A porta que entraste é a porta que também te há para tu saíres. Mas primeiro entra. Não se pode dizer que não gosto ou que não quero sem experimentar. Até podes gostar. Se o bichinho estiver a dormir, acorda, eu quero ser bombeiro. E fica. Não é? Agora, quando tu não tens, nem dizes, não quero. Pronto, nesses jovens já não há cá insistir. A não ser, anda cá a ver o quartel, as instalações, os veículos, que eles são, não é? Ficam logo fascinados com isso. E sim, o resto é o que eu lhes digo. Anda, experimenta, inscreve-te. Dia X, nós contactamos. Se ainda estiveres interessado, ótimo. Se não tiveres, as portas estão abertas. Quando quiseres, podes vir. Gostavas de ver um dos teus a entrar para este mundo? Olha, eu gostava do mais novo. O mais velho não, o mais velho de sangue e já tem 16 anos, não é? Já estava num patamar ali mais próximo de começar a recruta e tudo mais. Agora, o pequenino de 6 anos, eu acho que ele tinha perfil para isto. Ele é todo ali, destemido, não tem receio de sangue nem nada. Eu acho que o rapazito ainda tinha jeito para vir. Ficava, ou seja, eu saía e ficava ele, não é? É isso. Aliás, o pai também é bombeiro, por isso acho que sim, aqui a envolvência... Que acabava por ser mais fácil, não é? Porque tu foste a primeira da família, certo. Enquanto ele já tem o pai e a mãe. Sim, já tem aqui uma interferência. Uma ajuda. Interferência. Alguém para abrir os olhos. Sim, alguém para elucidar mais um bocadinho ou para apelar. Olha aí, anda. E de outra forma também seria fácil aqui a conjugação entre mim e o meu companheiro por causa das instruções aos infantes e cadetes. Porque nós... O teu companheiro também está no... Ok, percebes? Okay. Então aqui o que é que nós fazíamos? Vínhamos os três logo, vamos, opa, farda-te e vamos... E não havia aquela logística de com quem é que vai ficar. Aí já é mais complicado. Mas sim, se ele tiver interesse, vem. Se não tiver, olha, não sou eu que vou dizer, vens e mais nada. Não. À escolha. Daniela, já estás farto de maturar? Certamente. Um bocadinho, vá. E terminamos com a pergunta que é típica, não é? Não vou perguntar o que é que dizem os teus olhos, porque não sou Daniel Oliveira e deixo isso para ele. Mas vou perguntar o que é que diz o teu coração. O que é que diz o coração de um bombeiro? Olha, o coração desta bombeira diz obrigada. Obrigada às pessoas que estão comigo e obrigada à minha família. E digo que quando não consigo atingir o objetivo, que é chegar com a vítima com sinais de vida, eu digo que fiz o meu melhor naquele momento. E mesmo assim, às vezes ainda penso, poderia ter feito de outra forma? Poderia mudar isto ou aquilo? Não, fiz tudo. Por isso, resiliência, mas principalmente a palavra obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Por me dares a conhecer a pessoa tão incrível que tu és. Obrigada. Dá-te um beijinho, um abraço. Obrigada. Obrigada. Algum pedido de desculpa por fazer? Se calhar, sim. Tem. Fica. Tem. Tem sim. Tem. E agora não há para fazer. Mas tem. Algum obrigado por fazer? A todos que me rodeiam, que gostam de mim, que estão para mim e que estão comigo. A todos. Mesmo aqueles que às vezes não estão diretamente. Mas sim, um obrigado muito grande. Um obrigado, como eu digo, um obrigado com cheiro, muito apertado.
Eles sabem como é que é.